Salve, salve galera, professor Milton na área, mais uma aula aí do canal Milton Silva Filósofo, tá? Esta é uma aula aí para a galerinha do terceiro ano, a situação de aprendizagem 1, onde nós vamos ver aí as diferenças e as semelhanças entre o discurso religioso, o discurso filosófico e o discurso da ciência, o discurso científico, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Aqui o caderno que eu estou usando, tá? Com alguns textos complementares. Além deste, eu vou utilizar aí o caderno que vocês têm do ensino médio, ok? Que eu já disponibilizei lá no Google Sala de Aula para vocês via PDF, tá? Então tem lá os textos que nós vamos trabalhar aí na aula de hoje. Então, nossa situação de aprendizagem tem como objetivo aí fazer com que nós consigamos perceber aí as diferenças entre esses dois discursos, tá? Que ao longo da história foram se transformando. Inicialmente, como eu disse nas aulas da semana passada, né, presenciais, nas aulas presenciais, eu disse a vocês que filosofia e ciências surgem unidas e posteriormente elas vão fazer aí um processo de separação de forma mais específica aí na Idade Moderna, tá? Com o advento aí da ciência e o seu fortalecimento por meio das metodologias científicas aí proposta por Descartes, Bacon, e, enfim, entre outros aí que marcaram a história da ciência e da filosofia. Então, nós vamos fazer aí, tá, uma sondagem e uma sensibilização inicialmente, ok? Onde nós vamos ver essas diferenças, tá? Então, esse momento aqui, nós vamos perceber a diferença entre o discurso filosófico e o científico. Lá nos bimestres anteriores, nós fizemos a diferença entre o discurso filosófico e o discurso religioso. Então, nessa sondagem inicial, vou trabalhar aí dois textos com vocês, ok? Um texto do filósofo aqui, Michel Montaigne, e outro texto mais científico falando sobre o mesmo assunto, que no caso seria a morte. Então, vamos lá. Nesse texto aqui do Montaigne, da Michel de Montaigne, nós vamos ter aí o título de Como Filosofar Aprender a Morrer, tá? Então, o filósofo aqui vai trabalhar com metáforas, vai trabalhar com a imaginação, vai trabalhar com as ideias de liberdade, com as ideias aí de autonomia, vai trabalhar aí com as ideias principalmente aí de transformação e de superação de nossas limitações, tá? Ele fala que o filosofar é fazer com que nós aprendemos a nos desprender de valores que não são tão importantes, tá? De valores que nós consideramos aí super importantes, mas que não vão nos satisfazer de forma plena. Então, a filosofia vai fazer com que nós venhamos a perceber o quão importante, né, é nós valorizarmos determinadas situações, valorizarmos determinados momentos, nos desprendermos aí de pequenas coisas que nos prendem e nos fazem mal. Né? A filosofia quer nos mostrar que viver é importante, que ter a liberdade de pensar, de agir, de criticar, de ter a nossa autonomia, de agirmos de acordo com aquilo que fundamentalmente é importante para a nossa vida, né? Nos libertando da sujeição, da submissão, daqueles que nos ordenam, né? De termos a nossa liberdade e de nos preocuparmos em aproveitarmos
o momento, né? Então, neste texto, o autor vai recomendar aí que nós venhamos a refletir sobre a liberdade, né? A liberdade de quem aprendeu a morrer, que está livre da prisão do mundo, que está livre dos mandamentos do mundo, dos sacrifícios que o mundo nos coloca, né? Então, é importante nós nos libertarmos dessas amarras que nos condicionam aí a vivermos em um mundo de prisão e num mundo em que as nossas vontades, infelizmente, são reprimidas por conta de valores e de hierarquias que cada vez mais encarceram a nossa liberdade e a nossa forma de pensar sobre o mundo, ok? Então, vamos ver aqui o outro texto, tá? Esse texto aqui é um texto que vai falar sobre os dados da mortalidade juvenil no Brasil. É um texto que, diferente do outro, tá? Que eu acabei de ler para você, de comentar com vocês aí, que é um texto que nos dá a liberdade de refletir, de questionar, de escrever sobre ele, né? Botar a nossa imaginação, a nossa capacidade criativa. É um texto que nos põe perante dados estatísticos, de números, de cálculos, de metodologias, né? Então, esse texto está embasado totalmente em dados científicos. Vocês vão ver, né, ao realizar a leitura deles, eu estou encaminhando também aí a vocês o PDF aí com os artigos, tá, que fazem parte aí do texto. Então, vocês têm aí uma série de dados estatísticos referente a anos, a cidades, a comparação com anos anteriores, né? Então, num texto científico, nós temos o quê? Nós temos aí a colocação de dados, de estudos, né, de números. Então, é um texto, em tese, mais frio, mais calculado, né, em que nós nos deparamos com os dados e vamos conferir esses dados, ok? O texto filosófico, por sua vez, vai fazer com que nós tenhamos aí uma espécie de interpretação mais livre. Claro que dentro aí dos pressupostos filosóficos, tá? De analisar a realidade do autor, o período que ele viveu, a sua história, todo o seu conceito de vida, ok? Mas um texto científico você está amparado aí por dados científicos, estatísticos, que vão demonstrar aí qual o objetivo do estudo e o que ele quer demonstrar. E para finalizar, tá, galera? Vocês vão responder aí a essas 3 questões propostas, ok? Vocês vão realizar a leitura do texto. Como eu disse há pouco, vou encaminhar a vocês aí os 2 textos, tá? Via PDF. E vocês, ao realizarem a leitura do texto, dos textos propostos, vocês vão responder as questões que seguem, ok? Então, os 2 textos trazem a opinião de seus autores, então vocês vão fazer as leituras, explicar aí, tá? Não é só sim ou não, tá, meu? É responder aí de forma filosófica, de forma científica, amparado aí no sentido de que, olha, é sim por isso, por isso, por isso, não por aquilo e por aquilo. Vocês vão demonstrar por meio de argumentos e de dados o porquê das respostas que vocês vão oferecer aí para que eu possa corrigi-las. A segunda questão é como se apresentam as informações em cada um dos textos. Então, aquilo que eu expliquei ali nos slides que vocês vão ter aí acesso, né, no vídeo, qual a diferença das informações entre os textos? Os 2 textos estão falando sobre o mesmo assunto. Quais as diferenças entre eles, tá? É isso que eu quero que vocês respondam aí. E quais diferenças, né, vocês apontam aí no texto que chamaram mais a atenção, tá? Então, aqui é como se apresentam as informações, tá? Um vai ser de forma tal, outro de forma X, e o outro aqui, qual a diferença ou quais as diferenças que vocês
perceberam que mais despertaram a atenção em vocês, tá? Então, peço a vocês aí, galera, que acompanhem as aulas, realizem os exercícios, isso é importante para vocês, tá? É um ano aí para vocês, galerinha do terceiro ano, que é um ano de vestibular, né? Apesar de toda a dificuldade que nós estamos tendo, nós temos aí, né, essa necessidade de nos esforçarmos e tentarmos aí progredirmos aí na obtenção do conhecimento, ok? Então, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deem joinha, tá? Ajudem aí essa aula a chegar a outras pessoas e realizem as atividades, galera. Aproveitem este momento, tá? Esta semana estou aí de licença, porque estava gripado, fui até ao médico, ele por bem resolveu aí me afastar por 10 dias, estou aguardando aí o resultado do exame, estou bem, como vocês podem ver, mas por precaução, né, até quando não sair o resultado do exame de Covid, o teste de Covid, eu vou ficar aí afastado, tá? Mas na medida do possível, vou aí respondendo a vocês e gravando as videoaulas, tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.